Shalom, shalom, queridos. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, em nome de Jesus. Vamos juntos para a palavra de fé, sermos alimentados com essa gloriosa palavra, essa palavra que alimenta, que essa palavra que purifica, que ela restaura e faz com que venhamos a cada vez mais ser vivificados pelo Espírito Santo, naquilo que ele testifica aos nossos corações, a nossa alma. Aleluia, em nome de Jesus. O Senhor colocou muito forte ao meu coração para compartilhar com vocês um texto que encontra-se em Jó, capítulo 42, e o versículo 4 em diante, que diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos, meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, aleluia, era uma pessoa temente a Deus. O próprio texto deixa bem claro, aleluia, em alertar-nos que ele, aleluia, era uma pessoa temente ao Senhor. E o próprio Senhor faz um elogio a ele, ao próprio Satanás, dizendo: você viu meu servo Jó? Você viu ele? Entenda. Olha, observe. Fazer algo agradável ao Senhor, obediente ao Senhor. Isso é a pessoa que o Senhor ele elogia. É algo extraordinário. Mas no momento que Deus elogia Jó para Satanás, é porque Deus ele também tem outros planos e conhece o coração de Jó. Nós observamos que todo o texto, todo o livro de Jó, nós observamos que Jó, em todo o seu momento de intimidade, aleluia, que ele falava para os seus amigos, aleluia, tinha algo dentro dele que não era conhecido por ninguém e nem por ele mesmo. Nem por Jó ele nem conhecia, nem ele sabia que existia esse sentimento. E talvez você possa pensar assim: mas ele era uma pessoa temente, sim. E não é porque ele tinha esse sentimento que Deus deixou de amá-lo, pelo contrário. Deus sabia a sinceridade do seu coração, Deus sabia a integridade desse servo, assim como Deus te conhece, assim como Deus sabe o que se passa dentro de você. Mas tem coisas na nossa vida, meus queridos, que nós precisamos passar pela prensa do Senhor, para que venhamos, muitas das vezes, aleluia, aprender a ser pessoas diferentes e ao mesmo tempo que venhamos a nos conhecer. Ou você acha que Deus permite nós passarmos o processo porque Ele não nos conhece? Pelo contrário, Ele nos conhece de tal profundidade que Ele faz com que venhamos a passar pelo processo para que venhamos a nos conhecermos. E aconteceu isso com o servo Jó. Assim aconteceu na vida de Jó. Então, quando você olhar para as tuas adversidades, para o teu processo, para tudo aquilo que você está passando hoje, não olhe com o coração endurecido, com um coração de certa forma vaidoso, ou simplesmente em olhar dizendo assim: Deus me abandonou. Mas olhe para esse processo, para essa adversidade, para esse deserto como algo que o Senhor está querendo que você venha enxergar algo dentro de você que você não sabe. Então, quando nós observamos todo o livro de Jó, nós percebemos que era uma pessoa que falava das grandezas de Deus, falava dos extraordinários de Deus, falava que temia, mas ele era um tipo de pessoa, aleluia, que por falar da palavra, mas ele não compreendia a dimensão de tudo aquilo que ele falava. E no capítulo 42 deixa bem claro o que se passava no seu coração. E no momento que ele entendeu isso. E o que significa isso, meus queridos? No próprios textos deixa bem claro que uma pessoa, por dizer que conhece a Deus, não significa que ela conhece, porque por ouvir falar, por ouvir testemunhos, ou simplesmente ouvir da sua palavra pela boca de outras pessoas, e mesmo tendo temor e reverência, não significa que tem profunda intimidade. Quando Deus fala para Satanás, aleluia, viste meu servo Jó, Deus estava falando de um servo Jó que mesmo obediente,
mas era uma pessoa que precisava se conhecer, mas ao mesmo tempo, aleluia, Deus estava projetando também a pessoa que ele seria cada vez mais quando anda mais e mais na obediência. Observe também quando o Senhor Jesus chama Pedro, uma pessoa impulsiva, não só Pedro, tá? Mas todos os outros discípulos eram pessoas totalmente diferentes de suas personalidades, mas quando nós observamos Pedro, era uma pessoa impulsiva demais. E achar que conhece, não, Senhor Jesus, eu vou contigo, eu morrerei por você. E aí Jesus diz assim: ainda hoje tu me negarás, Pedro, antes que o galo cante. Então Pedro achava que conhecia esse amor incessante pelo Senhor Jesus, mas aí quando a prova chega, a adversidade chega, aleluia, ele é confrontado, sabe o que é que acontece? Aleluia, a primeira coisa que ele faz é negar. Mas o que eu digo para você, aleluia, não negue o Senhor Jesus nas adversidades, não negue no deserto, não negue na tribulação, porque o Senhor Jesus, ele está cuidando de você e ele permite essas situações para que você venha se conhecer. E quando Pedro chora amargamente, é que ele percebe, aleluia, que ele não amava Jesus como ele deveria ser amado. Ele percebe que aquilo que Jesus tinha falado para ele se encaixa, aleluia, verdadeiramente na sua pregação, na pregação do nosso Senhor Jesus. Que em olhar para o Senhor Jesus, viver com Ele, mas em meio às situações difíceis, a primeira coisa que nós fazemos muitas das vezes é murmurar ou nos esconder. O próprio Jó deixa bem claro no capítulo 42, revelando aquilo que ele achava que conhecia. No momento que ele revela, dizendo assim: olha, escuta-me, pois, e eu falarei. Ele está dizendo assim: olha, em todo momento eu realizei sacrifícios em prol dos meus filhos, aleluia, mas eu não compreendia a dimensão desses sacrifícios, e o Senhor via e contemplava tudo. Mas ao mesmo tempo, queridos, o que Deus nos revela mais e mais intensamente é quando Deus revela a intenção do coração. Assim como você, aleluia, provavelmente você olha para dentro de você e você não concorda com algumas coisas que acontecem ao teu redor. E que você olha para dentro de você, aleluia, e diz assim: se eu não concordo com isso, porque isso não vai da minha índole, não vai mediante a palavra do Senhor. E você olha e vê que é errado. Assim acontecia com Jó, assim acontecia com Pedro. Então é uma essência de coração, aleluia, era uma essência de coração totalmente diferente, onde exalava, aleluia, uma sinceridade para com nosso Deus. Mas uma coisa é ser sincero, outra coisa é realmente conhecê-lo na profunda intimidade. É quando nós paramos para perceber que nós só falamos para com o Senhor e não percebemos que uma profunda comunhão e intimidade também necessita da reciprocidade. É quando nosso Deus, ele fala também. Um relacionamento de comunhão e de amizade, ela tem essas ambas as partes. Um fala e outro escuta. Mas chega um determinado momento que troca os papéis e um fala e outro escuta. Mas qual a nossa posição nesse exato momento? Nós só temos falado para o Senhor, e no momento que Ele vai falar, será que nós estamos aptos ou estamos querendo ouvi-lo? E assim o próprio texto deixa bem claro quando Jó, ele deixa, aleluia, explícito para o Senhor quando ele é confrontado pelo próprio Deus com várias perguntas. E quando ele é confrontado com várias perguntas, dizendo assim: tu falavas de sabedorias, daquilo que você ouvia, mas cadê a tua comunhão comigo? Cadê a tua intimidade comigo? Cadê, aleluia, teu momento, aleluia, separado para tentar ouvir a minha voz? Aí muitas das pessoas diziam assim: não, mas ele já tinha intimidade. Não tinha, queridos. Porque quando Deus pergunta a ele: onde é que tu estavas? Deus está dizendo assim: olha, porque no momento que você não estava presente na criação de todas as coisas, naquilo que eu fazia, não significa que eu não posso revelar a você aquilo que eu fiz, aquilo que eu criei.
Porque quando nós somos íntimos de Deus, não significa que não estamos naquele tempo. Porque não estamos naquele tempo, mas Deus pode revelar aquele tempo para nós, nesse tempo que nós estamos. Assim era a intimidade com Moisés. Assim Moisés andava face a face com o nosso Deus. E mesmo sendo falho, imperfeito, Moisés andava, ele era amigo de Deus. A Bíblia fala que ele era amigo, era a pessoa mais mansa da terra. Então nós observamos que por que ele era dessa forma? Por que ele era tão manso? Porque quanto mais íntimo, mais ouvia de Deus. E assim nós podemos observar as escrituras da palavra. Porque toda a palavra, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, toda parte que Moisés escreveu, todas elas foram ditas, faladas pelo Senhor. E não foi um dia, mas sim 40 dias. Mas você percebe que Moisés, quando sobe, aleluia, ele sobe, Deus vai revelando. E não é de uma hora para outra para revelar todos esses livros. E livros, queridos, que é de inspiração pelo Espírito Santo, é o próprio Deus falando para ele, revelando aquilo que estava em oculto para a humanidade. Então será que você está apto, oh aleluia, e a se aprofundar para viver esse extraordinário, viver as revelações do oculto, daquilo que Deus quer falar com o povo nessa geração? Será que você está parando teus ouvidos e teu pensamento acelerado, aleluia, para ouvir a voz do Senhor? Naquilo que Ele quer falar contigo dos mínimos detalhes? Nas revelações profundas, no oculto e no escondido, porque quem conhece o coração do Pai, quem conhece o coração do nosso Senhor, é o próprio Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Aleluia, mas nós devemos fazer algo diferente, que além, aleluia, que diferença é essa, Claudiane? É nós nos posicionarmos para obedecer à voz do Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo nos leva ao Filho e o Filho nos leva ao Pai. E as profundidades das revelações daquilo que está oculto no coração do Pai para esta geração e para gerações futuras e vindouras serão reveladas também. Mas você precisa também se posicionar. Você precisa também, assim como Jó, aleluia, que entendeu, aleluia, em 42, no capítulo 42, ele dizendo assim, olha, Senhor, ele quis dizer de forma concreta e explícita e dizer, olha, tudo aquilo que eu falava era de sabedoria humana, era de um conhecimento que eu ouvia falar, era de saber de fulano, de Beltrano, e sabia que era maravilhosas essas coisas que eu falava. Mas uma coisa eu não compreendia, que era profunda intimidade, porque o próprio texto deixa bem claro que nessa profundidade de comunhão, aleluia, ele não tinha. E no versículo 5 deixa bem claro, com ouvidos meus ouvidos ouvi, ele está dizendo assim, olha, eu ouvia falar do Senhor. Eu ouvi falar das tuas maravilhas, dos extraordinários, daquilo que o Senhor fez. Mas agora meus olhos estão vendo, presenciando a profunda intimidade daquilo que eu tenho que ter com o Senhor, para que tudo aquilo que eu falava, que era de experiências de outras pessoas, passe a ser agora as minhas experiências. E é assim que Deus quer na tua vida. Uma coisa é você ouvir, aleluia, de outras pessoas, as experiências dela. Você se encanta, você, aleluia, se encanta de tal forma que sua fé vivifica. Sua fé torna-se cada vez mais avassaladora. Mas eu digo para você, aí há uma diferença. Porque quando você ouve uma ministração, quando você ouve uma pregação, quando você vê os milagres de Deus na vida de outra pessoa, você enche-se, aleluia, de uma fé avassaladora sim. Mas para dar manutenção, você precisa viver as suas próprias experiências. E Deus te convida a viver dessa forma. Porque Jó era uma pessoa temente sim, mas ele não tinha total profundidade com o Senhor. Ele tinha reverência e temor. O que significa reverência e temor? Ele sabia a posição que ele tinha comparado ao nosso Deus Criador. Mas a profunda intimidade ele não tinha.
A comunhão que ele deveria ter com o nosso Deus, ele não tinha. Então você precisa compreender esse algo extraordinário que Deus está dizendo para você, igreja. Igreja de Cristo, igreja do ressurreto. É tempo de se arrepender. É tempo de mudar a sua postura para com as pessoas e para com você mesmo. É tempo de você olhar para dentro de si mesmo e parar de olhar para os outros. Olhar para dentro de si mesmo é perceber o que está de falhos, aleluia, de coisas falhas dentro de você, para que você venha pedir a Deus, para que Deus venha mudar você, para que você venha estar mais sensíveis à voz dele e ao mesmo tempo viver esse extraordinário, esse transbordar do Espírito e viver a profundidade na comunhão com ele. Então você também precisa entender esse algo extraordinário. Viver na presença do Senhor, aleluia, é vida de renúncias, sim, mas ele não quer nada forçado, ele não quer nada obrigado, ele quer que você faça por amor. Jó, ele ouvia falar, ele obedecia, mas parece que como se o sacrifício que ele fazia para os seus filhos era como se fosse algo meio que forçado. É como se, aleluia, ele fizesse e olhasse, não, eu tenho que fazer, porque senão meus filhos morrem, se eu não fizer, meus filhos não serão do Senhor. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? O que Deus quer de mim, de você e dessa geração que está agora e da geração futura, que serão seus filhos e seus netos e bisnetos, é que essa geração venha amar a Deus por ele ser quem ele é e não por aquilo que ele dá. Aleluia! Deus quer que você venha ter uma profunda intimidade, porque o que Deus mais quer é que venhamos a ser íntimos dele. O texto é bem claro em nos dizer que no momento que Jó se arrepende, no momento que Jó percebe, aleluia, que tudo que ele falava, aleluia, era de experiências de outras pessoas e que ele mesmo se gabava como se tivesse sabedoria de muitas coisas, poderia até ser para lembrar de tudo aquilo ou falar dessa sabedoria, mas sabedoria humana, daquilo que ele tinha experiência, daquilo que ele convivia entre as pessoas, que tinha falado sobre esse assunto. Que seria que esse assunto é esse? Sobre o Senhor. Agora imagine comigo você vivendo, aleluia, naquela época de Jó, onde ele ouvia, se você não sabe, Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, o mais antigo. Então se ele revela, aleluia, é porque ele tinha uma aproximação, uma comunhão em questão dos antepassados, aleluia, muito mais próximo. Então por ele saber, aleluia, daquilo que aconteceu com Eva, com Adão e com toda a geração, mas ele não escreveu, aleluia, ele ouvia falar. E ouvir falar é uma coisa, mas ter a experiência propriamente dita, a experiência individual é outra. Deus te chama para viver as experiências suas. Chegou o tempo das experiências individuais. Chegou o tempo que Deus te chamou agora, aleluia, que você vai viver as tuas próprias experiências, e essas experiências serão compartilhadas para outras pessoas, para que elas venham entender que elas podem também ter as suas próprias experiências, porque o que Deus quer que você compartilhe como testemunho, mas que esse testemunho não morra ali, mas sim aquele testemunho testifique para que aquela vida venha a ser transformada e anseie pela presença do Senhor e venham buscar essas pessoas mesmas, buscar os seus próprios testemunhos. Deus quer que venhamos a ser pessoas assim, formas, aleluia, de pessoas diferentes, formas, aleluia, de pessoas mais maduras, pessoas com atitudes para com Ele. E o texto é bem claro em dizer, aleluia, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele quis dizer assim, olha, eu agora entendo, aleluia, o que é viver na profunda intimidade contigo. Aí eu agora entendo e compreendo em viver, aleluia, essa profundidade contigo.
Porque tudo que eu ouvia falar e falava, aleluia, era totalmente diferente de ouvir da tua própria boca, ó Pai. Porque imagine comigo, queridos, você ouvir testemunhos extraordinários e teu coração se enche de júbilo e de alegrias, aleluia, e tua fé se vivifica. E ao mesmo tempo você diz assim, aleluia, você diz assim, eu amo esse Deus. Só porque você ouviu falar. Você tem temor a esse Deus porque simplesmente você só ouviu falar. Agora imagine você ouvir do próprio Deus, aleluia, toda a conversa, todo o segredo, tudo aquilo que está em oculto. E pode sim ser revelado a você mediante a sua fé, mediante a sua intimidade para com Ele. O texto é bem claro e nos convidar, aleluia, aleluia, para sermos assim. E reconhecer que não temos intimidades tão intensas com o Senhor e que nós podemos pedir a Ele. E nós podemos pedir sim, porque nós temos fé em Cristo Jesus. Nós cremos, aleluia, na principal promessa que é o ressurreto nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio texto lá em 1 Coríntios, aleluia, fala bem claro que os segredos ocultos que estão escondidos no coração do Pai, aleluia, serão revelados sim cada vez mais à igreja. Mas a igreja que busca, que ora e que se dispõe para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, aleluia, versículo 9 diz assim, vou ler um pouco mais acima, aleluia. No versículo 4 que diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Olha, toda a experiência que eu tenho passado, toda a experiência e maturidade que eu tenho passado, aleluia, eu estou compartilhando com vocês. Mas eu compartilho também, principalmente para aqueles que anseiam e já estão maduros na fé. Porque o versículo 6 diz assim, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Quando ele diz perfeito, ele não está fazendo acepção de pessoa. Ele está dizendo assim, para aquelas pessoas que têm maturidade espiritual e que compreendem a dimensão espiritual. Por isso que no capítulo 2, aleluia, nos versículos 13 em diante, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas por que não compreende? Porque só vão discernir espiritualmente. São aqueles que estão na maturidade espiritual que vão compreender a dimensão e a profundidade da pregação e da palavra, daquilo que está em oculto no coração do Pai. Mas você precisa compreender esse algo extraordinário nesses versículos. Esses versículos deixam bem claro que não é do entendimento de pessoas normais, mas sim pessoas que se aprofundam na comunhão com o Senhor, que pessoas que buscam a maturidade, aleluia, no Espírito, buscando a maturidade para que venham ser pessoas totalmente diferentes. E não viver naquela mesmice, naqueles seus mimimi de achar que, aleluia, uma vez salvo, sempre salvo. Entenda no seu coração, aleluia, quando Jesus chama Zaqueu, ele fala sobre isso. Essa família estava perdida. Aquela família estava perdida, mas eu vi aquelas pessoas que estavam perdidas, elas estavam perdidas. Assim como muitos também estão perdidos, o Senhor também veio para eles. Mas as pessoas, aleluia, precisam entender que aqueles que permanecer será salvo. Quando ele diz esse será, ele está dizendo assim, são aqueles que permanecem na obediência. E o extraordinário do capítulo 2, aleluia, continua dizendo no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, não porém a sabedoria deste mundo, porque a sabedoria deste mundo, aleluia, não é igual à sabedoria de Deus, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, ou seja, a sabedoria não é comparado à de Deus. A sabedoria dos homens, aleluia, não tem comparação com a sabedoria de Deus.
mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, no momento que Jesus chegou, que morreu e ressuscitou, Deus declarou dizendo, aleluia, eu creio nesse algo extraordinário, enviarei o meu filho, e meu filho, aleluia, será revelado ao meu povo, e eles serão um só povo. E no momento que nós sabemos disso, quando Jesus morre e ressuscita, os mistérios que estavam ocultos por causa do pecado, nós não tínhamos acesso. Jesus limpa e nos lava desse pecado. E esse algo extraordinário acontece. Por quê? Porque não conseguimos ter acesso a Deus nas profundidades, das profundezas de Deus, sem conhecer o Filho, sem conhecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo leva ao Filho, o próprio Espírito Santo, ele é único, ele é o único intercessor. Ele que nos leva ao Filho, e o Filho nos leva ao Pai, trazendo a redenção e a reconciliação. Aleluia! E aí, quando nós percebemos e compreendemos essa dimensão, começamos a observar algo extraordinário, que o Espírito Santo começa a nos revelar as profundidades daquilo que está oculto. Que algo oculto seria isso, Claudiane? Aleluia, tudo aquilo que o Pai, aleluia, tem planejado para toda a humanidade. Mas, Claudiane, a Bíblia fala sobre isso, sim. Se nós lermos a palavra, existem muitas coisas, aleluia, profundas. Mas se nós observarmos a entrelinha, as entrelinhas só serão reveladas pelo Espírito Santo. Vocês podem saber, decorados de cor, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas as revelações só serão, aleluia, entregues a você pelo próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixa bem claro em suas cartas, explicando várias vezes que a tudo aquilo que ele estava explicando, não só no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele explicando que tudo que ele falava não era de sabedoria humana, mas sim, aleluia, pelo Espírito, de sabedoria, aleluia, do Espírito, das coisas que discernem espiritualmente. E no versículo, aleluia, também fala, deixa bem claro, aleluia, aleluia, dizendo assim, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olho não viu e ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O texto está deixando bem claro, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está em secreto, aleluia, serão revelados para aqueles que creem em Jesus Cristo, que confessa a Ele e sabe que o próprio Deus enviou Ele à terra para morrer e ressuscitar. Mas ao mesmo tempo, nós percebemos que tudo aquilo que está em oculto dos mistérios de Deus serão revelados àqueles que anseiam pela presença. E isso será algo extraordinário, porque o próprio apóstolo Paulo diz assim, ó, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Como assim para a nossa glória? Para que venhamos a viver para sempre com Ele. Você está entendendo? Para que venhamos a viver o extraordinário da comunhão, da intimidade com o nosso Senhor. O próprio texto deixa bem claro em revelar que Deus, Ele sempre teve esse plano, que venhamos a estar íntimo dEle, aleluia, e ao mesmo tempo que venhamos a estar cada vez mais na busca incessante pela sua gloriosa presença. Aleluia! Em Gálatas capítulo 1, aleluia, deixa bem claro. No versículo 11 ao 12 diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, aleluia, para a igreja de Gálatas, dizendo assim, olha, tudo que eu estou explicando é pelas experiências que eu tenho e pelas revelações daquilo que o próprio Senhor Jesus está me revelando para eu compartilhar com você. Mas vocês que estão, aleluia, maduros na fé vão compreender, mas aqueles que estão imaturos na fé não vão compreender, porque ainda estão na carne, estão meninos. Aí Deus convida para que venhamos a deixar de ser meninos na fé, que venhamos a ser pessoas maduras.
E a maturidade espiritual é quando nós chegamos num nível que agrada o coração de Deus e que nos aproximemos mais ainda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim, Claudiane? Entenda, o Espírito Santo trabalha em mim e em você todos os dias para que venhamos a ser parecidos com Cristo. Então, todos os dias, o Espírito Santo vai arrancar e vai revelar algo que está em oculto dentro de nós, que nós mesmos não sabemos. E voltando para Jó, para que você compreenda, dentro de Jó existe o orgulho. Então existem pessoas que precisam passar pelo processo para que venham conhecer-se a si mesmo. E não só o orgulho, tá? Mas existem pessoas que não compreendem que existe todo o sentimento por causa dos pecados. Existe por causa do pecado original e por causa dos pecados cometidos diariamente. Mas que você precisa compreender e viver esse transformar, esse transbordar do Espírito, para que você venha viver também cada vez mais as profundidades com a comunhão e com a intimidade com o nosso Senhor Jesus, com o Espírito Santo e para com o Pai. É assim como fala em 1 Coríntios capítulo 2, aleluia, dizendo que tudo que está em oculto, os mistérios de Deus serão revelados para aqueles que anseiam, aleluia, essas experiências em nome de Jesus. Busque, anseie por esses mistérios, das revelações daquilo que está em oculto, em nome de Jesus, aleluia. E vocês, aleluia, 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 recebam essa palavra cada vez mais profunda no seu coração e na sua alma. Crave, aleluia, coloque nas tábuas do seu coração para que você venha viver esse extraordinário em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida grandiosamente em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e também compartilhar para que outras vidas também sejam edificadas em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.